Filho de um alemão com uma brasileira, Wolfgang Jesko von Puttkamer nasceu em Niterói e morreu aqui em Goiânia. Em sua vida, presenciou momentos marcantes do século XX. Fotografou o Tribunal de Nuremberg e trabalhou para a ONU. Prestou serviço para a revista National Geographic e a BBC inglesa. No Brasil, a obra maior de Jesko foi o trabalho com indígenas, que resultou em um acervo de 130 mil fotos, cerca de 80 horas de sons gravados e 8 filmes. Boa parte deste acervo está no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC Goiás. Para falar sobre Jesko, convidamos a jornalista e professora da UFG, Lisbeth Oliveira. Ela, que foi amiga pessoal de Jesko e pesquisa a vida do fotógrafo indigenista. Professor, um prazer contar com a sua presença aqui para falar sobre Jesko. O prazer é todo meu, Enzo. A gente tem o maior prazer em estar aqui e vamos conversar um pouco sobre Jesko. Lisbeth Oliveira possui doutorado e mestrado na Áustria e é graduada em jornalismo pela UFG. É líder e fundadora do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Professora, antes de falar de Jesko em si, eu queria saber da sua relação com ele, como surgiu a amizade, vocês trabalharam juntos, como é que foi isso? Com o Jesko a gente começou a trabalhar na catalogação do acervo que hoje está sob a coordenação do IGPA, da Católica. Na época eu ia muito hoje acervo, mais o sítio na T3, e a gente trabalhou anos naquela catalogação e logo depois eu fui para o exterior fazer o meu mestrado e a nossa comunicação continuou por carta. Tanto é que eu tenho um episódio bem interessante de toda essa nossa ligação, que foi assim que eu cheguei na Áustria, meses depois, eu recebi uma carta do Jesko. Naquele tempo a gente se comunicava por carta, né? Que ano mais ou menos isso? Que época? 92, no ano ainda que eu tinha chegado. Eu cheguei no início do ano e recebi uma carta dele, acho que uns 2, 3 meses depois. E essa carta... eu recebia muitas cartas. Essa carta em especial, que está aqui, uma carta que está ainda com a letrinha dele, é interessante que eu recebi junto com uma carta da minha mãe. E na carta, eu preferi abrir da minha mãe antes, abri a carta da minha mãe e ela noticiava a morte do Jesko. Para mim foi um choque muito grande, porque na correspondência anterior a gente já estava combinando, eu viria ao Brasil 2 meses depois e eu me somaria a ele numa outra expedição que ele estava programando ao Xingu. Ele nunca desanimava, ele estava sempre programando novas coisas, apesar de já estar com a diabetes bem avançada e com a saúde bem debilitada. Agora me diga uma coisa, a sua área, a sua predileção, inclusive a sua cadeira é fotografia, né? A sua cadeira na UFG. Até que ponto o Jesko influenciou nessa decisão sua? Muito. O Jesko, eu comecei a trabalhar com o Jesko quando eu já estava no final do curso, terminando o curso de jornalismo. E aí eu já fazia fotografia com a professora Rosari, com o professor Thomas, que foi meu orientador de TCC. E esse material todo eu vim reunindo uma parte desses povos indígenas que eu fotografei, que na época eram Goiás, hoje Tocantins, né? O Xerente, Apinagé, Craô e Carajá. A parte deles, que foi o Xerente, é tema da minha tese de mestrado, que eu fiz futuramente, naquela época, na Áustria. Fala o nome da faculdade, é que eu não dei conta de colocar no texto. O mestrado eu fiz na Universidade de Viena, e é nessa universidade que eu fiz o trabalho relacionado ao Xerente, ao povo indígena Xerente, aqui em Tocantins. Mas o meu doutorado, que foi anos depois, né, posteriormente, foi na Universidade de Klagenfurt. Alpen-Adria, Universität Klagenfurt, porque é uma região de fronteira entre a Suíça, entre a Áustria, a Eslovênia e a Itália. Tanto é que a universidade fala 3 idiomas, dá disciplinas em 3 línguas, e ali a gente, na fronteira desses 3 países, que é uma parte Alpes, né, os Alpes austríacos e italianos, e a parte adriática, né, porque é do lado da Eslovênia. Então, por isso se chama Alpen-Adria Universität, a Universidade Alpen-Adria. Vamos, antes de falar do Jesko von Puttkamer, fotógrafo, queria falar um pouco sobre a vida dele, porque ele teve uma vida intensa, né? Foi prisioneiro de guerra, ele fotografou o Tribunal de Nuremberg, que foi aquele tribunal que aconteceu no pós-Segunda Guerra, onde os criminosos de guerra nazista foram julgados. Conta um pouquinho dessa parte para a gente. Eu já
conheci o Gesco muito depois disso, né? E essa vida do Gesco, e a ligação dele com toda essa nossa história, a gente tem essa memória registrada, tanto no filme que a Lisa França fez, né, através da própria TV Brasil Central, e o filme depois que o Luiz Eduardo Jorge fez também. Tudo isso década de 90, eles resgataram documentos, resgataram entrevistas com o Gesco, então é um documentário que traz esses aspectos. E um dos aspectos interessantes que eu acho da vida do Gesco é que ele... tendo vindo para o Brasil, assim, a família, né? Ele já nasceu em Niterói, mas o pai, quando veio na Primeira Guerra Mundial, com os Suabes lá do Danúbio, foi uma leva enorme. Até o governador, na época de Goiás, falava que tinha muito interesse de trazer todos esses Suábios para Goiás, mas acabou que o Paraná levou e essa comunidade se instalou. Essa palavra que você falou, alemão, o que é isso? Suábios é o nome já traduzido, né? Que são os alemães que viviam ao longo do Danúbio, ali na fronteira com a Polônia. E aí a família do Gesco, essas famílias que vieram, elas têm a ver com esse povo, né? São conhecidos no Brasil como Suábios do Danúbio. E eles se fixaram em Guarapuava, lá no Paraná, e aí tem toda uma relação. E o Gesco é responsável por todo o registro fotográfico desses povos lá. Anos depois ele voltou e documentou coisas e fez o acervo, digamos assim, tomar a dimensão que teve. E essa volta dele, inclusive no Paraná, título de curiosidade, esse documentário nosso aqui da TBC, dirigido pela Lisa França, que você citou, acompanhou isso. Sobre a guerra, a Segunda Guerra, que ele foi prisioneiro dos nazistas, ele comentava isso com você? A gente conversava muito pouco sobre isso, mas eu sei que ele teve a interferência da mãe. A mãe dele trabalhou com uma família dinamarquesa no Rio, em Niterói, e, portanto, interferiu nessa prisão dele. Pediu para a representação diplomática da Dinamarca agir, e aí foi quando ele foi liberado. E o irmão dele não teve a mesma sorte, né? O Olavo foi preso pelo nazismo e foi parar em campos de concentração, mas ele conseguiu voltar para o Brasil e trabalhar nessa parada aí dos índios e tal. E existe documentado alguma foto ou fotos documentadas do trabalho que ele fez para o Tribunal de Nuremberg? O que ele fez? Ele fotografou os prisioneiros, os assassinos de guerra, vamos colocar bem claramente? Eu não tenho esse conhecimento, sabe, Enzo? Eu não sei se tem esses documentos, mas o filme da Lisa traz algumas imagens, tá, importantes desse período. Mostra pelo menos o tribunal e a atuação dele. Mas ele já veio para o Brasil e já foi trabalhar com o pessoal lá dos Suábios do Sul, e a atuação dele entre os povos indígenas como indigenista, como amante da causa indígena, é muito extenso, né? Ele realmente se dedicou a vida para isso. Tanto é que ele não tem descendência biológica, e ele fala em um dos documentários, inclusive, que tudo que ele teve, ele dedicou aos povos indígenas, inclusive o museu, a casa, esse patrimônio que ele tem aí, teve na T3, né? Antes de detalhar mais essa parte mais importante, inclusive, da vida de Gesco, que é a fotografia, o contato com povos indígenas, ele teve uma passagem por Brasília, ainda na construção de Brasília. Ele documentou também o surgimento da nova capital? Isso, ele também passou por Brasília, documentou esse início de Brasília, e Juscelino Kubitschek, ele teve também uma atuação por aí, né, com a nova cap. Tanto é que, se não me falha a memória, foi através dessa atuação dele que ele foi parar em área indígena e, consequentemente, se apaixonou na época, Carajá, e aí foi parar no Xingu, anos depois, trabalhando com os irmãos Vilas Boas. E a partir daí, então, ele começou já, ou seja, na virada para a década de 1960, então começou a vida dele como fotógrafo, principalmente de indígenas, isso, fazendo o primeiro contato. Exatamente, exatamente. Isso ele descreve que foi uma paixão sem retorno. Ele poderia ter feito, sei lá, carreira na Nova Cap, né, como ele teria a oportunidade de fazer e trabalhar diretamente com a construção da, então, capital, mas ele preferiu e foi seduzido pelos indígenas. Ele tinha uma paixão enorme pelas crianças Carajá, e pelas crianças indígenas em geral, tanto é que onde ele andava em área indígena, ele era acompanhado dos curumins e cunhatãs, como diz o próprio livro dele.
da época. E os irmãos, famosos irmãos Vilas Boas, né? Orlando Vilas Boas, me ocorreu aqui o nome deles, mas enfim, os irmãos Vilas Boas foram marcantes, principalmente nos anos 50, 60, em contatos com povos indígenas. Ele trabalhou muito tempo com eles? Como é que Sim, foi? ele trabalhou anos com eles e para ele foi determinante, porque eram povos que estavam entrando, onde os irmãos Vilas Boas entravam em contato, né? Era aquelas chamadas frentes de atração, onde era muito importante ter muito cuidado, coisas que os Vilas Boas sabiam bem fazer, e ele conta na história de vida dele que ele participou de muitas dessas frentes. A frente de atração é a busca do primeiro contato? Do primeiro Como contato, e às vezes até o segundo contato, como ele conta do Suruí, que é um povo que ele participou desse primeiro contato, e os irmãos Vilas Boas pedem para ele ficar no avião, não entrar de frente, eles entram com os presentes e começa aquela troca, nesse início de flerte aí com aquele povo fugidio e medroso, e que, enfim, ele teve muita atuação nessa parte, ele deixava para chegar depois, ele era muito cauteloso e ele tinha sempre uma sanfona e uma gaita. A música era uma forma de seduzir, de chegar dizendo que era uma missão de boa, uma missão do bem. E isso, na época, era muito importante para os irmãos Vilas Boas ter esse suporte, até ele começar a apontar a câmera, né? Que para qualquer povo, seja indígena ou não, amedronta, né? Tem uma relação com arma e isso tudo, teria que ter muita cautela quando você chegava em área indígena. Então, as imagens que ele capta são imagens depois de um certo tempo, onde ele fazia amizades, ele conhecia as crianças, onde ele se envolvia com a cultura a ponto de iniciar um trabalho etnográfico, no caso. Você ressaltou várias vezes a relação dele com crianças. Era o foco principal das fotos dele também? Talvez não digo que seja o foco principal, mas é uma coisa que predomina nas imagens dele, os índios, né, os curumins. Tanto é que esse livro, né, Curumins e Cuiatãs, que eu tenho com muito carinho, porque tem o autograma da dedicatória dele, foi um livro assim, dedicado a essas crianças. Professora, vamos para o intervalo, e depois do intervalo eu queria falar um pouquinho mais desse livro e do acervo de Gesco, que hoje está sob a responsabilidade da PUC Goiás. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com a professora da UFG, Lisbeth Oliveira. O nosso tema é Gesco von Puttkamer e o trabalho que ele fez ao longo da vida fotografando indígenas. Professora, no bloco anterior você comentou sobre esse livro aqui, né? É um catálogo do trabalho de Gesco. Fala um pouquinho dessa obra para a gente. Essa obra é bem interessante para mim, porque foi a última coisa que ele me presenteou, digamos assim. Antes de eu ir para a Europa, eu estava indo como recém-formada quase, e com muita expectativa de viver no exterior, de estudar, de poder fugir um pouco do antigo governo Collor, né? Nós estávamos naquela fase. Então, o Gesco me deu o livro em abril de 92. E fez uma dedicatória muito bonita e tal, e eu guardo com muito carinho, porque esse é o início de uma comunicação que não seria mais presencial, digamos assim, como a gente fala hoje, mas seria um início de uma troca de cartas, né? Como eu narrei no início, a carta que culminou com o recebimento de uma carta dele já, com ele tendo falecido, logo depois do aniversário de 75 anos de idade, onde ele me mandou uma foto com a netinha dele, a neta adotiva. Neta adotiva, que você disse. Neta adotiva. Ele não teve herdeiros biológicos, ele teve uma família adotiva, e essa criança ele considera a neta adotiva dele. Ele me mandou uma foto do aniversário, ele com um buquê de flores, bem interessante esse nosso contato posterior. Então, para mim, esse livro ele tinha publicado naquela época, era a mais recente produção. É um livro que tem o título de Cunhatãs e Curumins. Vamos recordar a aula de ginásio, que já faz tempo que nós passamos nele. Mas curumim é criança em idioma indígena,
expressões são relacionadas à criança, é a criança indígena brasileira. Então ele usou esses dois termos para alcunhar o livro, para dar título ao livro. E aqui tem fotos principalmente de crianças de várias etnias, mas do Xingu, onde ele passou grande parte da sua vida fotografando, né? E aí tem umas imagens bem bonitas. Eu considero um dos livros mais completos em termos de retratar, ou de estar muito próximo, porque o Gesco ele não tinha essa dificuldade de mostrar a espontaneidade de uma criança e de adultos também. Nas imagens que a gente vê, a gente sabe que ele não chegou fotografando e que todo o trabalho dele foi de primeiro se inteirar do que era aquele povo, de entrar na vida, no ritmo daquele povo e depois disso começar a fotografar. E isso é um quesito, importante na antropologia visual. A propos, o Gesco é considerado o primeiro antropólogo visual no Brasil. E o Gesco, querendo ou não, ele fez antropologia visual, ele etnografou determinados povos e são hoje documentos importantes para nós, esses documentos visuais que foram produzidos por ele. Agora eu queria falar sobre o processo de produção dele. Ele morreu em 94, 92, uma coisa assim, começo dos anos 90. Ou seja, o mundo digital ele não viveu, ele trabalhou o mundo analógico. Eu estava imaginando aqui como era a dificuldade para nós que estamos nesse mundo de hoje, ele trabalhar com máquinas muito maiores, com filmes, sem ver o resultado em meio à floresta, como que era isso? Ele inclusive fala disso, no momento de captação, a dificuldade, que para ele não era dificuldade, porque ele era muito espontâneo e muito criativo, Aquilo que a gente sabe que precisa de criatividade nesse momento. Ele dizia que quando se tratava de filmes, ele pendurava o microfone numa árvore, tentava atrair os índios para perto, ou as pessoas que ele gostaria de filmar ou fotografar. Então, ele vivia trabalhando em situações muito de improviso, que é o que acontece em qualquer área de trabalho, a campo, E trabalhar com o acervo analógico, isso eu pude ver de perto. A gente não tinha outra opção a não ser catalogar negativos, escrever tudo isso, que foi o período que eu trabalhei com ele. A gente catalogava todos os negativos, a gente identificava esses negativos, fazia copião de coisas para guardar. Então, é um acervo que depois, posteriormente, foi digitalizado pelo IGPA. Eu tenho a impressão que hoje quase todo, eu não tenho certeza, mas eu sei que o IGPA trabalhava nessa direção, de não só digitalizar, mas guardar os negativos originais, em condições de temperatura ideal, etc., segundo leis da preservação. E isso era uma coisa muito importante para ele, deixar o acervo dele com quem fosse cuidar. Ele fala disso em alguns momentos da vida, em entrevistas ele disse desse cuidado. Então era um trabalho manual, a gente artesanalmente via negativo por negativo. Posteriormente ele me enviou negativos em cartas, lá para a Áustria, onde eu já estava vivendo desde 92, e ele me mostrava os negativos, dizia: esse aqui fica sob seu cuidado. E o contrário aconteceu também, porque eu quando formei em jornalismo, no final da década de 80, metade, 85, esse período entre 85 e 90, eu visitei povos indígenas do então Goiás, hoje Tocantins. São Xerente, Apinagé, Carajá e Craô. E parte desse trabalho, que foi tema da minha tese de mestrado, eu dediquei um pouco desse material, fiz uma seleção junto com ele e está dentro do acervo que ele doou para o IGPA. Então, no IGPA tem algumas fotos desses 4 povos indígenas, que foi também resultado desse trabalho de etnografia. Bom, além desse livro que nós estamos falando, que na verdade é uma publicação da antiga UCG, hoje PUC Goiás, o Gesco publicou livros também, tem uma literatura sobre ele? Tem alguns livros que foram publicados, mas principalmente o trabalho de documentários, que ele fez, que hoje é um acervo importante, e alguns documentários de TV também sobre a vida dele e entrevistas. A BBC de Londres a BBC de Londres no Brasil, fez alguns documentários também sobre esses povos, os Tchukarmã e os Suruí, são registros que ele fez em conjunto com a BBC. Então, isso são documentos que nos ajudam a trazer mais perto a história do Gesco. Ele fez alguns trabalhos, alguns povos indígenas que estavam iniciando, porque era uma época que o Xingu, enquanto Parque Nacional, estava se constituindo, se consolidando, e os irmãos Vilas Boas trazendo aqueles povos ameaçados para esse Parque Nacional. E ele fez parte de muitos desses contatos. Então, esses documentos eram importantes ser divulgados na época, e são alguns dos filmes que
que estão foram feitos pela BBC de Londres. Eu tenho até alguns nomes aqui que eu sei que ele fez, que é Contato com o Chicão, né, no Mato Grosso. Ele fez o Suruí também, que na época era o mais novo, nosso Suruí Paiter, em Rondônia. E, inclusive, é interessante que o Suruí, eles batizaram o Jesco com o nome de Bubula, que significa o cara vermelha, né, na língua tupi-mondé, que é a língua do Suruí Paiter de Rondônia. Eles tinham, então, esse nome para dar para o Jesco, né, que ficou cunhado. No aspecto antropológico, qualquer contato com povos que não têm contato ainda, e povos que estão mais na floresta, por mais bem intencionada que seja a equipe, existe sempre um risco de levar doenças, enfim, afetar a cultura daqueles povos. Ele chegou a comentar com isso alguma vez, se ele... Eu não vou usar uma palavra que não é correta, se arrependeu? Aquele momento, o que ele tinha que fazer, e ele tinha consciência disso, era documentar fotograficamente. Tanto é que ele não se envolvia com outras questões, né, a não ser dedicar toda o seu patrimônio, que não era tão grande quanto se imaginava, porque no início, se ele tivesse herdado tudo que a família Puttkamer tinha, né, esse fundo Puttkamer aí, a nobreza da antiga Alemanha, e o pai dele era nobre, ele era né? nobre, eles tinham 2 castelos, perderam tudo, né, depois da República de Weimar, que mudou tudo nessa configuração, mas enfim, ele teria esse dinheiro, ele teria um patrimônio que ele poderia ter um outro ritmo de vida, uma outra direção, e ele optou pelo pouco que herdou, que é essa chácara aí na T3. Ele fala que a família viveu durante 30 anos da venda de verduras, do cultivo de plantas, né? Ali era um grande viveiro, e foi através desse trabalho da família que ele bancou, digamos assim, as viagens. É assim que ele explica, né? Então, ele viajou sem nenhum... Ele não tinha, como se diz, arrependimento desse trabalho que ele fazia, porque ele fazia com muito prazer. Agora, ele fala em um dos documentários, acho que do Luiz Jorge, lá da Católica, fala um pouco sobre esse período que ele... posterior, onde ele revê o diário de campo e ele diz, poxa, que pena que isso está como está agora. Os seringueiros, a doença chegando e a forma como o contato aconteceu poderia ter caminhado uma direção, e a gente sabe que não, mas isso tem a ver com toda uma estrutura FUNAI e etc. que a gente conhece. Você já adiantou aí que ele gastava do próprio bolso e prestava serviços para a BBC, para National Geographic, eram coisas esporádicas. Trabalho com o governo, apoio governamental, tinha nesses trabalhos de contato com indígenas? Olha, dinheiro público? Eu acho que não, assim, eu não tenho essa certeza, mas é claro que o Jesco sempre fez questão de jogar tudo que ele tinha para esse trabalho. Tanto é que quando ele teve patrimônio e ele viu que não conseguiria mais manter, né, aos 75 anos de idade, ele disse nada melhor do que deixar na mão de uma instituição com todo o cuidado que terá, e realmente o IGPA faz o seu papel nessa conservação desse acervo. Então, ele realmente contou com outras instituições para cuidar. Mas muita gente o homenageava e reconhecia esse trabalho dele. Ele foi homenageado. Você acha que o trabalho dele é reconhecido? É, reconhecido. Talvez não tanto quanto no exterior foi, né? Ele teve algumas premiações e publicações mesmo. No Brasil, esporadicamente, se fala, né? A gente tem o hábito também de esquecer um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta semântica. Indigenista fotógrafo ou fotógrafo indigenista? Eu acho que fotógrafo indigenista. Acima de tudo, um fotógrafo. Porque ele já veio com essa formação, né, essa proximidade com a fotografia, que não é típica de qualquer alemão, mas assim, para quem vem da Alemanha Oriental, tem uma formação já de base, né, com as imagens. Então, ele teve essa formação na fotografia analógica e tal, então ele era um fotógrafo em princípio, e tanto é que ele usava essa sua habilidade e arte para fazer documentos, mas ele tinha uma proximidade muito grande com a fotografia documental, que é onde a etnografia, né, se ancora. Então, eu acho que a questão do indigenista ou da ligação dele com a antropologia visual consequência é consequência disso, sem dúvida. Último tópico para a gente abordar é toda essa vida dinâmica dele, mas ele fincou raiz aqui em Goiás, tanto é que no final da vida ele recebeu o título de cidadão goiano. Ele falava
de Goiânia, de Goiás, da paixão ou não? Como que é? Ele gostava muito, ele não queria mais sair daqui, né? Ele é doutor honoris causa pela PUC e ele tinha uma paixão muito grande pelos povos indígenas também de Goiás. Foi através dos Carajá que ele chegou e ficou aqui. E isso foi uma marca para mim, porque eu passei os meus 5 primeiros anos de vida em área indígena, os Carajá da ilha. Então, como eu nasci na Ilha do Bananal, eu tinha uma proximidade muito grande com essas imagens dele, né? Depois voltei à ilha, trabalhando um documentário também pessoal, e aí a minha proximidade era muito maior com o trabalho dele, porque eu sentia que ele era quase do sangue, né? Ele se sentia muito povo indígena, ele nunca fez essa separação como muitos indigenistas ou pesquisadores ou antropólogos às vezes tinham. Ele se inteirava, entrava dentro da cultura, ele conta isso nos diários de campo dele, que ele, na madrugada, quando começava a preencher os diários, escrever, e que os índios se aproximavam, e ele distribuía... A luz de lamparina? A luz de vela, e ele distribuía nesse café para todo mundo, um copinho de papel. Ele narra isso, e que ele compartilhava a bolacha que ele também tinha na sua bagagem. Então, ele sempre foi muito de dentro daquela situação, ele estava junto, né? Isso era um diferencial, foi um diferencial grande. Professora, muito obrigado pela sua participação e parabéns por ajudar a preservar a memória de uma pessoa tão importante, não só para Goiás, como para o Brasil. Obrigada, Enzo. Eu também agradeço a todos pela oportunidade. Eu acho que pessoas como Gesco merecem a nossa intenção o tempo todo de puxar a memória, né? De trazer à memória a contribuição que eles deram para o registro, né? de episódios da causa indígena, fotos e filmes e todo esse material que a gente guarda com muito carinho. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.